às 10h40 do dia 30 de abril de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher, em Cabo Frio, e contando com ainda a ausência, mas possível presença dos senhores deputados que estão a caminho, dou por abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária com o objetivo de ouvirmos a doutora Juliana Reitz, que é delegada da DEAN de Cabo Frio. Doutora Juliana me mandou uma mensagem essa manhã, colocando-se à disposição dessa comissão, mas traria uma outra delegada para substituí-la, uma vez que teve um plantão atípico na delegacia e não pôde comparecer agora a essa oitiva. De qualquer forma, já anunciar que entramos em contato com o Tribunal de Contas do Estado para solicitar a presença de técnicos do tribunal que pudesse nos subsidiar com relação aos caminhos, para que a gente possa ter também uma avaliação com relação às contas, não só do hospital, mas como de um município de Cabo Frio, para que a gente possa levar adiante esta CPI. Afinal de contas, e eu tenho dito muito isso, sabemos como uma CPI começa, mas não sabemos como ela termina. Então, sem dúvida nenhuma, a gestão, a administração também das contas do hospital e do município podem vir a ser um elemento que subsidiará, sem dúvida nenhuma, o funcionamento da CPI e o seu possível desdobramento. Então, nesse sentido, eu quero já trazer aqui a presença da Coordenadoria de Auditoria de Contas, CAC, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o doutor André Cirne e doutora Renata Souza e Miaumun, nomes iguais, e com Z também, né? Então, eu gostaria já de cumprimentá-los, agradecer pela presença de vocês, sem dúvida nenhuma, será enriquecedora para nós que estamos trabalhando com um tema tão caro. Ainda agora, né, eu estava aqui falando com o comandante do batalhão do choque, porque tem uma grávida tentando atravessar o Complexo do Alemão e, nesse momento, está havendo uma operação policial. A bolsa dela estourou às 7h. Então, a gente também tem um trabalho aí que é muito incisivo com relação à qualidade de vida dessas pessoas, e, sem dúvida nenhuma, ali tinha uma parturiente em trabalho de parto no meio de uma operação policial. Vocês imaginem a minha atenção. Eu quase senti as contrações junto com ela nesse momento em que a gente precisa aqui fazer uma CPI sobre o Hospital da Mulher, porque tem bebês morrendo, foram 17 bebês desde o início do ano. Isso é gravíssimo. Quando a gente comparou esses dados com a realidade de Brasil, e podemos observar que, em Belém, os dados são de 34 bebês por 100 mil nascidos vivos, é muito bebê, se comparado que, em um mês apenas, aqui em Cabo Frio, foram 10 bebês só em janeiro. Ou seja, os dados são muito alarmantes. Não é natural que tantos bebês morram ali no momento do parto, nem antes nem depois. Então, a gente está investigando quais são as possíveis causas, se isso tem a ver com o pré-natal, se isso tem a ver com a relação dessa mulher com o sistema público de saúde, que, no final das contas, se tem a ver com o pré-natal, foi o próprio sistema público de saúde que falhou e não dá o pré-natal adequado a essa mulher. Mas, de qualquer maneira, problemas no pré-natal a gente tem constantemente. Isso é uma realidade do nosso estado do Rio de Janeiro, um pré-natal que muitas vezes não funciona. E, ainda assim, os bebês dessas mulheres não morrem. Então, algo está ocorrendo que a gente precisa saber, na verdade, quais são aí os elementos que fazem com que a gente tenha uma taxa
de bebês mortos muito elevadas, inclusive para a realidade brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma CPI que vem no bojo de uma emergência, de um momento limite da saúde da mulher. Então, precisamos verificar também se essa mulher não foi vítima de violência obstétrica em algum momento. Para isso, já ouvimos algumas mães que perderam seus filhos e também pudemos ouvir os administradores do hospital, né? Na verdade, esses administradores, administrador médico e a diretora administrativa, no primeiro, tiveram uma oitiva aqui no dia 2 de abril, pela manhã, isso após fazermos uma vistoria no hospital, que ocorreu no dia 1º de abril. Fizemos a oitiva e foi muito revelador do ponto de vista de que talvez, de fato, o que poderia ter ocorrido na concepção da direção do hospital tenha a ver com o pré-natal. E, logo ao afirmar isso, fazer esse tipo de afirmação, seguiu de uma afirmação de que essas mães também, em algum momento, teriam sido negligentes durante aí o seu período de gestante. Algo que a gente considera muito complicado de se avaliar e de se concluir. Afinal de contas, não tivemos acesso ainda aos prontuários, vamos logo ter acesso, porque a gente entrou em contato com o Ministério Público de Cabo Frio, que nos forneceu alguns documentos e vão nos fornecer outros. Por exemplo, ocorreu, na verdade, uma ação civil pública estimulada pelo Ministério Público para averiguar, por exemplo, as contas dos hospitais. E ali, em 2016, já apresentou-se um problema na administração pública das contas, e isso nos chamou a atenção. Isso leva, de novo, a essa CPI ter a certeza de que o Tribunal de Contas nos auxilie nesse processo, porque a improbidade administrativa já foi apresentada com aí essa realização dessa ACP. Então, agora, eu só gostaria de trazer e ouvi-los nesse sentido, porque essa CPI vai trazer esses elementos. Claro, hoje a gente teria aqui a presença da delegada da DEAN de Cabo Frio para nos dizer em qual pé andam os inquéritos, quais foram as vítimas que foram ouvidas, o que tem em termos de novidade dos inquéritos, mas ainda não, já que não estão, eu vou me reportar diretamente aos senhores, ao senhor e à senhora, com relação aos nossos questionamentos e possível ajuda para que a gente possa levar nos caminhos necessários e mais adequados essa CPI com relação às contas do hospital e do próprio município com relação à saúde. Então, só gostaria de registrar para o senhor e para a senhora que essa comissão parlamentar de inquérito e que o depoimento dos senhores, na verdade, se dão numa condição não de testemunha, mas como colaboradores desta CPI. E, nessa condição, sem dúvida nenhuma, os senhores farão sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e do que lhes forem perguntados. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, eu vou fazer primeiro para o senhor André e depois para a senhora Renata, para ver o que a gente pode conciliar também nessas perguntas e respostas que vocês nos darão. O que os senhores sabem sobre os fatos que estão sendo investigados na presente comissão de inquérito parlamentar? Bem, bom dia.
Bom dia. Pode puxar um pouquinho. Eu fiquei sabendo, eu só tomei conhecimento desse ofício aqui na sexta-feira, né, e eu não tinha conhecimento ainda dos fatos, fiquei sabendo só através do ofício, onde eu fiz algumas pesquisas na internet, eu fiquei sabendo de tudo isso que Vossa Excelência acabou de falar, né, dessa CPI. Então, eu só tomei conhecimento na semana passada, até então não tinha conhecimento dos fatos. Perfeito. Senhora Renata? Bom dia, gostaria de agradecer aí o convite. Na verdade, como eu trabalho, né, na área de saúde, eu já tinha tido conhecimento através da mídia dos casos dos óbitos, né, mas fiquei sabendo da CPI, enfim, desse pedido de colaboração também na sexta-feira, quando a gente soube do ofício. Senhora Renata, como a senhora já trabalha com a área de saúde, como nós podemos proceder enquanto CPI nesses casos especificamente? Quais são as atribuições do Tribunal de Contas na ajuda e subsídio a uma CPI como essa? Quais são as possibilidades? Então, eu trabalho no Núcleo de Saúde da Coordenadoria de Auditorias Temáticas do Tribunal, e nós fazemos auditorias no âmbito das políticas de saúde, né? Então, assim, eu estava até me reportando ao seu assessor, nós já fizemos algumas auditorias em Cabo Frio, né? Desde que eu estou no tribunal, a gente fez 3 auditorias lá, e geralmente a gente tenta fazer uma análise mais geral da gestão da saúde, né? Essas 3 auditorias que nós fizemos foram auditorias que foram no momento que o tribunal fazia em todos os municípios. Então, a gente fazia grandes temas, grandes blocos, mas que, no momento, a gente não tem feito mais nessa perspectiva. Quais foram os anos? 2012, 2013 e 2015. E aí a gente pegava um tema específico e fazia auditoria em todos os municípios, até para ter um panorama geral, né, uma análise dependendo do tema que era trabalhado, né? O último, por exemplo, foi sobre regulação em saúde. Né? E, atualmente, a gente tem tentado focar alguns trabalhos em cima de dados que a gente faz uma análise de risco, e, em cima dessa análise de risco, a gente escolhe os temas que a gente vai trabalhar e se municípios ou se Secretaria de Estado. Os últimos 2 anos, a gente tem trabalhado muito na Secretaria de Estado, porque existiam problemas gravíssimos e a gente tem focado mais nisso. Perfeito. A gente tivemos acesso ao relatório do conselheiro Marcelo Verdini Maia acerca das contas do município de Cabo Frio em 2017. Os dados que você ajudou a levantar é 2012, 13 e 15. No qual é sugerida a reprovação das contas por, entre outras razões, não ter havido respeito ao limite mínimo de investimento em saúde, que seria de 15% da arrecadação de impostos. Os senhores saberiam nos informar se esse panorama se repetiu em anos anteriores? Como eu já até havia conversado aqui com o seu assessor anteriormente, parece que houve aí um equívoco, né? Em 2016, de 2012 a 2017, o município nunca deixou de cumprir o mínimo em saúde. Ele sempre cumpriu o percentual mínimo. Às vezes, ele até cumpriu o dobro do mínimo, né? Então, de 2012 a 2017, o mínimo que ele aplicou em saúde foi 19%, que foi no ano de 2012. Em 2017, ele aplicou 29,21% da sua receita de impostos, né, em ações e serviços públicos de saúde. Então, a gente não tem essa informação de que ele aplicou um mínimo, né, abaixo aí do mínimo. Ele sempre aplicou o percentual previsto na Constituição. Mas houve alguma questão de queda de investimento? Não, isso houve bastante por conta da queda abrupta de receita que o município de Cabo Frio teve. Né? Só para a senhora ter uma ideia, por exemplo, em 2014, o município ele gastou praticamente 900 milhões de reais, né? E em 2016, a despesa dele
liquidada foi na casa de 367 milhões. Então, quer dizer, quase menos de 60% do que ele tinha gasto 2 anos antes, né? E, em consequência disso, o gasto com saúde caiu na mesma proporção, né? Em 2014, por exemplo, ele gastou em saúde 324 milhões, e em 2016 ele gastou 170 milhões, praticamente a metade do que ele havia gasto 2 anos anteriores. Mas tudo em consequência da queda lá de receita e da crise que todos os municípios enfrentaram, e o município de Cabo Frio, mas particularmente maior por conta de que ele tinha uma grande dependência, tem uma grande dependência de royalties, né? Só para ter uma ideia, em 2012, 44% da receita do município era de royalties. E em 2017, esse percentual caiu para 16%. Perfeito. Senhora Renata, a senhora nos disse que desde 2012 há essa auditoria na área da saúde ali em Cabo Frio. Em algum momento houve uma auditoria especificamente no Hospital da Mulher? Olha, em relação ao setor que eu trabalho, não, porque nós não fazemos auditoria em unidades específicas. A gente geralmente vai na Secretaria de Saúde. Sim. E, dentro do tema que a gente escolheu, a gente faz uma auditoria na Secretaria de Saúde, saber a gestão daquela política especificamente. O que eu tenho para relatar de contribuição em relação a Cabo Frio é que nós sempre nos deparamos com gestões muito complicadas no município. Né? Todas essas 3 auditorias, eu me lembro que a de 2013 fui eu que estive pessoalmente lá, né? E assim, a equipe de gestão sempre com muitas dificuldades, né? Os indicadores de saúde não muito bons. Por exemplo, apesar, na época, de ter um aporte de recurso muito grande em relação aos royalties, a gente via que a atenção básica não tinha 100% de cobertura. Né? Então, é um município grande, mas, comparado com outros que conseguiram, né, 100% de cobertura da atenção básica, a gente se questionava da qualidade dessa gestão, né, em relação a esses indicadores. Então, realmente, a gente sempre viu uma dificuldade enorme na gestão de saúde pública do município, né, em todos esses anos. E os relatórios sempre apontam bastante problemas, né, bastante necessidade de ajuste que a gente sempre apontou. E quais são os principais problemas que vocês encontraram nessas gestões? Por exemplo, a gente fez auditoria na parte de planejamento em saúde. Então, assim, não tinha setor de planejamento no município na época. Isso foi a primeira auditoria em 2012. Não tinha setor de planejamento, não tinha uma pessoa responsável. Eles não tinham todos os instrumentos de planejamento que eram preconizados. Né? Então, assim, uma estrutura bem precária, que acredito eu que hoje esteja um pouco melhor, né? Até em função, porque a gente sempre cobrou muito disso. Em 2013, a gente fez uma auditoria sobre os contratos da saúde. Né? Então, assim, da mesma forma, a parte de planejamento também precária, os instrumentos de planejamento, né? Os contratos, alguns contratos sem licitação, né? Também o acompanhamento dos contratos muito difícil. E essa última de regulação, que foi em 2015, a gente, por exemplo, não identificou que não tinha regulação no município, não tinha o setor de regulação, né? Não tinha central de regulação, nem ambulatorial, não tinha central de regulação hospitalar, né? Não tinha sistema de regulação utilizado, isso porque o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o sistema de informação. Então, assim, é sempre um problema grande na gestão do município. A gente sempre identificou isso. Perfeito. Em oitivas anteriores, tanto com os administradores do hospital, que já foram exonerados, nesse mesmo dia da oitiva, aqui na Alerj, no final da tarde, eles foram exonerados. E a nova gestão é uma gestão que já estava, de pessoas que já estavam ali em algum contato com a direção que foi exonerada. Nós vamos ouvi-los também, né, numa próxima vez. Mas, de qualquer maneira, nos chamou a atenção, tanto na oitiva dos administradores quanto do secretário municipal de saúde de Cabo Frio, eles afirmaram que uma das grandes dificuldades que o município enfrenta na saúde é a limitação das contratações.
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o município já possui despesas com pessoal acima do percentual máximo. Os senhores saberiam nos informar se este fato impediria o município de realizar concursos públicos para substituir servidores contratados por efetivos? De fato, o município está com um percentual bem acima do limite permitido para gasto com pessoal. Né? Em 2017, chegou a mais de 66%, enquanto que o máximo era de 54% da receita corrente líquida. 54% da receita corrente líquida. Isso por conta também de que tem muita despesa com o pessoal, a gente viu aqui na prestação de conta, que não é empenhada às vezes, né? Isso deixa de computar no limite. Então, em 2017, talvez nós até aqui na prestação de contas vimos algum valor que não foi empenhado, se fosse considerado esse valor, despesa com o pessoal dele a mais de 75% da receita corrente líquida. Então, apesar da receita dele ter caído muito, ele não reduziu a despesa com o pessoal nesse mesmo período. Né? Então, de fato, ele está bem acima da despesa com o pessoal e isso seria um impeditivo de contratação de mais gente, né? Talvez não assim, na substituição de servidores comissionados por servidores efetivos, mas ele tem uma limitação grande aí para a contratação de pessoal, porque ele está bem acima do limite permitido pela LRF com gasto com pessoal. Entendi. O Ministério Público do Estado já propôs um termo de ajuste de conduta ao município de Cabo Frio com vistas à realização de concurso público para a área de saúde. O município não cumpriu o acordo e alega que a perda de receitas com a queda do valor do petróleo seria justificativo. Os senhores consideram razoável essa afirmação? Porque quando ele ultrapassa o limite com o pessoal, ele tem um prazo para retornar o limite, né? Que geralmente são de 2 quadrimestres, e quando o PIB está negativo ou está abaixo de 1%, esse prazo é dobrado, então ele teria um período de 4 quadrimestres. Né? Ele já está acima da despesa com o pessoal desde 2015. Né? E uma das medidas para se reduzir o pessoal é primeiro eliminar os cargos em comissão, né? E depois você demitir os servidores efetivos não estáveis. Né? Então, assim, mas de fato é um impeditivo ele fazer um concurso e contratar novas pessoas. Né? Porque ele já está bem acima e isso iria até de encontro às medidas que ele teria que tomar para reduzir o pessoal que estão previstas em lei. Perfeito. Bom, no mais, eu gostaria de saber como essa CPI pode contactá-los para que a gente faça aí um momento de mais de um olhar mais objetivo para as contas ali de Cabo Frio, que a gente pudesse atualizar esses dados para a realidade de hoje. Afinal de contas, a gente tem essa gestão aí de 2016, 2017, já passaram diferentes secretários de saúde ali por Cabo Frio, inclusive nessa última gestão dessa prefeitura. Esse já é o segundo secretário de saúde que passa pela gestão de Cabo Frio. Então, sem dúvida nenhuma, há ali uma dificuldade de gestão na saúde de Cabo Frio. Então, gostaria de saber um pouco mais como o TCE pode nos ajudar a subsidiar essa CPI. Como os senhores veem essa possibilidade? Bem, nós aqui da primeira CAC, nós estamos à disposição, mas assim, todo contato institucional que tem que ser feito por meio do gabinete da presidência, né? E o gabinete da presidência lá do tribunal nos autorizando, eu posso disponibilizar o e-mail lá da coordenadoria para a CPI, né? E qualquer dúvida, qualquer questão que precise do nosso auxílio, nós estaremos sempre à disposição, mas sempre esse primeiro contato ele tem que ser feito via lá, o GAP, que é o gabinete da presidência do tribunal. Perfeito. E a senhora, Renata, como vê essa possibilidade de uma relação mais próxima entre a CPI e o TCE? Da mesma forma que o André colocou, né, a gente se coloca à disposição, principalmente nesses temas, que, como eu falei, da parte da gestão em saúde, né,
Só queria acrescentar que essa realidade de mudança de gestão, ela é uma realidade de todos os municípios. Então, o que, de fato, vai fazer diferença são os servidores que ficam e que dão continuidade às políticas, né? E um ponto que eu até falei com o seu assessor é que, independente de quando esses óbitos acontecem, uma função da Secretaria de Saúde é investigar todos esses óbitos, a partir da vigilância epidemiológica. Então, assim, é importante saber o que também a Secretaria de Saúde fez em relação a isso, né? Saber quais são as causas dos óbitos, até porque é função da vigilância identificar essas causas e, se for o caso, até interditar a unidade para evitar que continue acontecendo. Então, assim, um alerta que eu faço, isso é um indicador do Ministério da Saúde. A investigação de óbitos maternos e infantis tem que investigar todos. Então, procurar saber, junto à Secretaria de Saúde, independente do gestor, a equipe da vigilância epidemiológica, o que foi feito em relação a isso. Me coloco da mesma forma que o André falou, né? Coloco à disposição para auxiliar no que for preciso, né? Via esse pedido oficial, que a gente possa auxiliar esses trabalhos. Perfeito. Essa, na verdade, foi um primeiro momento que a gente gostaria de ouvi-los um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, vamos contar com a presença de vocês de algumas próximas vezes. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar também com o que pensam os outros deputados que compõem esta CPI, para que a gente possa ter aí um quadro mais próximo da realidade, né, do que está acontecendo no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, gostaria muito de agradecer ao senhor André e à senhora Renata por se disponibilizarem a contribuir com os trabalhos da CPI. Sem dúvida nenhuma, o TCE vai ser um grande parceiro aí nesse processo de encaminhar um relatório final que possa ser conclusivo, mas que possa apresentar uma possibilidade de mudança de quadro, né? Afinal de contas, a gente não quer que mais bebês morram e que isso ocorra com alguma possível negligência do Estado, né? A gente quer que o Estado esteja atuando concretamente para a garantia da dignidade dessas mulheres, dessas parturientes, mas também desse bebê que não está conseguindo ter vida nesse hospital. Então, a gente está realmente imbuídos de muita responsabilidade com essa CPI. De qualquer forma, eu gostaria de lembrar a todos os presentes que, na próxima sessão ordinária, dia 7/5/2019, haverá a oitiva da nova diretora do Hospital da Mulher, que era, à época dos fatos, chefe da comissão de óbitos do hospital. Então, já quero deixar aqui o convite a todos e a todas, inclusive aos técnicos do TCE, que possam estar, sim, nessa oitiva, e oficiaremos o TCE para que vocês possam acompanhar esse processo. E, em mais nada, havendo a tratar, quero agradecer a presença de todos e de todas e declarar encerrada a presente sessão, agradecendo a todos que puderam comparecer. Muito obrigada.